Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz em voltar a fazer mais um vídeo para o canal Livros e Ideias. E se vocês quiserem ajudar o crescimento do canal, já vão dando um likezinho, a gente precisa muito disso. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal e distribuam para a sua rede social e para os seus amigos, não esquecendo de ativar o sininho de notificações. Muito bem. Hoje eu vou discutir com vocês uma obra que eu já vinha há muito tempo lembrando dela, impactante, muito famosa, e que estava na minha fila já há muito tempo. Essa obra se chama Quarupi. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar nesse livro escrito por Antônio Calado. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1967. Poxa, perto do que eu andei já resenhando para vocês, essa obra é bem moderna, não é? O que quer dizer Quarupi? Quarupi é uma festividade indígena que eles fazem para homenagear os seus mortos. Então tem muita comida, muita bebida, muita festa. Esse é o significado da palavra Quarupi. Então também não deixa de ser também um rito religioso. E também acabou se tornando uma manifestação cultural. Então esse é o significado da palavra Quarupi, e vamos a uma introdução, a tentar contextualizar o espírito dessa obra e trazer vocês o estímulo para que vocês leiam essa extraordinária obra da literatura brasileira. A base da história se desenvolve na floresta amazônica, na região do Xingu. O protagonista é o padre Nando, que é o condutor da história e que é também a parte que liga os demais envolvidos nesse romance de Antônio Calado. Eu vou falar primeiro para vocês entenderem melhor, é muito longo, então eu vou fazer o resumo mais rápido possível, mas que seja completo também. Então esse livro começa no convento, onde o padre Nando está se ordenando sacerdote, com algumas ideias muito revolucionárias para a época, e que ele tinha um grande objetivo, que era trabalhar no Xingu, junto aos índios do Xingu. Então, essa praticamente a gente pode dizer que é a primeira parte desse livro, não sei quantos % do texto trata desse assunto, as relações do Nando no convento, com seus superiores, com seus pares, e com toda a descrição de como funcionava um convento na época. É bem interessante essa parte da obra. Bem, a segunda parte, tem uma parte pequena, que a luta de Nando para conseguir ir ao Xingu e para conseguir as autorizações das autoridades competentes que cuidavam dos territórios indígenas nessa época. Então Nando foi ao Rio de Janeiro e eu não sei se foi bom ou ruim, mas lá ele conheceu a sociedade brasileira de uma maneira mais crua e mais completa. Então, bem, depois de muitas marchas e contramarchas no Rio de Janeiro, obviamente que ele foi indicado para falar com várias autoridades lá dos organismos que cuidavam dos indígenas, e finalmente conseguiu o seu passe para ir para o Xingu,
e depois de conhecer, obviamente, profundamente a sociedade carioca, tá? Com droga, com sexo, festas não muito, vamos dizer assim, católicas. Então Nando começou já a ter uma pequena perturbação na sua vocação religiosa. Mas vamos ao Xingu com uma pequena expedição que ele foi lá. Chegando ao Xingu, ele conheceu o Fontoura, que era o chefe um funcionário do SPI, que era, na época, hoje não existe mais, chamava Serviço de Proteção ao Índio, e que vivia nessa região, conhecia profundamente a alma a cultura dos indígenas, e ele travou bastante conhecimento com o Fontoura e viveram um certo tempo lá no Xingu, na aldeia. Na verdade, no Xingu, o Nando conseguiu realizar uma das maiores experiências da sua vida, tendo que conviver com os índios, com a sua cultura, e já preocupado, né, em como que ele iria receber a nudez, ou perceber qual que seria o efeito do relacionamento dele, da nudez dos indígenas. Enfim, ele ficou convivendo bastante no Xingu para conhecer essas particularidades da cultura indígena, digamos assim. Já no Xingu, ele percebeu uma série de interesses. Então, por exemplo, foi muito visível durante o romance de Calhado a interferência dos americanos aqui no Brasil, os interesses, às vezes, escusos que eles tinham. Então, desenvolveram, essa comitiva que estava lá, desenvolveu um questionamento, né? Uma reflexão sobre a atividade dos estrangeiros aqui no Brasil, tendo já uma semente do que viria pela frente. Uma coisa que vale a pena durante essa excursão no Xingu, desse grupo de pessoas, do qual o Nando era um participante, seria a busca do centro geográfico do Brasil. Então essa foi muito difícil, tiveram que encontrar tribos indígenas que não tinham sido ainda contatadas. Então foi muito pesaroso, e a discussão sobre como que eles iam chegar, como que eles iam tratar os indígenas. Óbvio que levavam uma série de presentes para esses indígenas, mas no fim conseguimos chegar no centro geográfico do Brasil e fincar o pavilhão nacional nessa localidade. Eu não falei desse personagem ainda, que é a Francisca, né, que se envolveu demais com o Nando. Desde o convento era conhecido, e no fim a Francisca sumiu da vida de Nando durante a expedição do Xingu, e na volta da expedição do Xingu eles se reencontraram. Bom, e aí houve uma revelação, a paixão falou mais alto, e Nando largou o seminário e foi procurar sua turma, sempre com aquela ideia revolucionária de fazer o melhor para a pátria, de salvar a pátria dos vendilhões, e que foi muito bem desenvolvido pelo Calhado. Lógico que Nando, quando se viu liberto desse compromisso com o seminário, com a sua vocação religiosa, entre aspas, aproveitou a vida. Se envolveu com drogas, com prostitutas e com todo tipo de gente que você pode imaginar. Fazia parte da formação do Nando, então. É bom ressaltar que a ação do Quarupi se passa
toda a descrição, toda a narrativa da obra se passa no final, da fase final do governo Getúlio Vargas até o golpe militar de 1964. Esse é um período relativamente longo que ele descreve essas etapas com bastante detalhes. Afinal, é uma obra longa, muito introspectiva, que faz a gente refletir sobre muitos casos que aconteceram. Então, existe lá a situação de tortura, onde os vários colegas do Nando e ele próprio sofreu torturas, depois foram libertados, e o grande objetivo deles era começar uma incursão lá. Bem, a vida de Nando continua, e na terceira parte desse romance, ele está com Francisca em Pernambuco, e ele tem uma atividade muito interessante, que é a alfabetização de adultos. Mas com o golpe de 64, que eu já falei, ele é preso, e essa atividade... porque essa atividade que ele fazia de alfabetização foi ligada à subversão. Vocês conhecem essa história. Então a Francisca viaja para a Europa, nessa fase lá de Pernambuco, e depois que ele foi liberado, o Nando tem uma vida muito desregrada, despreocupada e centrada apenas no sexo, transformando, conforme ele mesmo falou no livro, né, na narrativa, como um apóstolo do amor. Passa por várias experiências traumáticas, até aderir à luta contra o regime militar. Esse é mais ou menos o contexto, o resumo da história. Logicamente que eu não vou dar, como não é praxe desse canal, não dá spoiler, então esse desenvolvimento vocês vão ter que ler. Eu estou falando o contexto da história. Esse é meu objetivo nesse canal. Então, o Calhado usa uma linguagem muito poética para fazer essas suas narrativas. Ela também é fragmentada, com vários flashbacks de retorno a ideias que ele tinha abandonado anteriormente, né? É uma abordagem muito crítica à sociedade, à cultura e à situação política e social do Brasil. Então, acho que só esse viés da obra já vale a pena a sua leitura. Os diálogos são muito realistas, e porque tem diálogos que envolvem pessoas que têm vidas muito diferentes entre si, índios, prostitutas, são sacerdotes, pessoal do governo. Então os diálogos são muito realistas. E há muitas referências a eventos históricos, mitológicos, e algumas referências a obras literárias também. Eu já falei que o estilo do Calhado é muito reflexivo, crítico e também poético. Várias técnicas literárias são utilizadas para transmitir não apenas a história, mas também explorar a complexidade da sociedade da época. Algumas obras que tratam mais ou menos do mesmo assunto, como O Grande Sertão Veredas, que também é um clássico da literatura e que explora o sertão brasileiro. No caso do Guarupi, é a região do Xingu, dos indígenas, e no caso de Guimarães Rosa, ele explora o sertão ali de Minas e adjacências. Próprios Sertões de Euclides da Cunha descreve o Brasil na época com bastante transparência. Vidas Secas de Graciliano Ramo, que é a fuga de uma família de nordestino para fugir da seca.
Capitães de Areia, de Jorge Amado, que também é uma obra muito crítica para a sociedade. Eu inclusive, já tenho uma resenha nesse canal sobre essa espetacular obra de Jorge Amado. E O Cortiço, de Aloysio Azevedo, essa mais urbana. Essa obra cuida e se passa num cortiço do Rio de Janeiro, muito boa também, que merece uma atenção especial de vocês. Sempre fazendo aquela pesquisa, os leitores, em geral, gostam muito da profundidade da narrativa, da possibilidade que a obra tem de transportá-los para aquele tempo de uma maneira viva e envolvente. Então, já falei que ele explora as situações políticas e sociais do Brasil, e isso, em geral, agrada muito aos leitores. Mas eu sempre faço essa ressalva, dependendo do leitor, isso pode ser uma opinião favorável e, portanto, recomenda a leitura da obra, e para outros pode ser muito desfavorável. Como críticas desfavoráveis à obra, a complexidade da narrativa realmente é alta, precisa ler com bastante atenção. Apesar de prender sua atenção, a coisa não é brincadeira. Os temas são muito pesados, então as pessoas às vezes querem se abster de discutir, até de pensar sobre essa época, sobre esse tema. O estilo poético é muito visível na obra do Caiado, e acho que boa parte dessa obra, e acho que o grande interesse e objetivo do Caiado era chocar com o enfoque das questões políticas. Sei que muitos de vocês em função da polarização que existe nesse país, hoje vão estar de um lado ou do outro, mas de qualquer forma, eu acho que é uma obra que permite esse tipo de reflexão. A quem esse livro, essa obra de Antônio Calado, possa vir a interessar? Bom, o pessoal que estuda a história do Brasil é imperdível. A cultura indígena é muito bem trabalhada nessa obra. Então, quem está interessado em cultura indígena tem que ler o Quarupi. Os temas políticos e sociais também, quem quer situar numa determinada época e formar uma opinião, nada melhor do que ler essa obra, que ele enfoca muito bem esses temas políticos. E basicamente é isso, e que, logicamente, quem faz estudos literários e acadêmicos pode se interessar para ler essa obra. Obviamente que nós vamos falar um pouco sobre o escritor, essa é uma marca do canal, e eu não abro mão de falar um pouco do escritor, né? Afinal, quem deu esse grande prazer para nós merece uma citação e merece algum destaque, né, nesse canal, nesses vídeos. Então, ele nasceu em Niterói em 1917 e ele começou a escrever em jornais e revistas desde a sua juventude. Ele é formado em Direito, mas nunca exerceu essa atividade jurídica. Ele militou na imprensa diária, né, entre 37, 40, 41, e ele era colaborador dos jornais O Globo, o Correio da Manhã, e em plena, uma coisa muito interessante é que em plena Segunda Guerra Mundial o Caiado vai para Londres e trabalhou na BBC até 1947. E depois vamos dizer assim, da libertação de Paris, né? Depois da libertação de Paris, ele foi trabalhar na Radiodiffusion Française. Ele fez outras atividades no jornalismo e colaborou na primeira edição da Enciclopédia Barça, a famosa Barça, que eu já citei em outros vídeos desse canal, e cobriu também a Guerra do Vietnã, dá aulas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos.
E vejam que a vida do Calhado foi muito preenchida, foi muito diversificada, teve várias atividades. Tem, inclusive, peças teatrais muito bem sucedidas, o Calhado. Por exemplo, Pedro Mico. Eu nunca tinha ouvido falar nas minhas pesquisas para fazer esse vídeo, eu pensei essa peça. Foi dirigida por Paulo Francis. Essa é a curiosidade. Então, e a cenografia dessa peça foi feita por não mais não menos que o Oscar Niemeyer, que é uma coisa muito inusitada. Ele fez a cenografia dessa peça na época da sua representação. Acho que vale falar para os candidatos a escritores que Calhado escrevia à mão naquela época, que ele tinha uma diferença perante em frente a muitos escritores. Ele tinha uma disciplina muito rígidas. Então, para todas as atividades que ele fazia caminhadas 2 vezes por dia, ele tinha uma hora determinada para escrever, então ele era muito meticuloso na sua obra. Depois de tudo isso, Calhado faleceu aos 80 anos de idade. Teve 2 casamentos e foi uma vida muito dedicada à literatura, à política, ao corpo diplomático também, e teve uma vida muito ativa. Isso é que eu gostei nessa pequena biografia de Antônio Calhado. Finalmente, eu recomendo, vocês já perceberam que eu recomendo a maioria das obras que eu faço a resenha nesse canal, obviamente, e que eu recomendo que vocês leiam o Quarupi com muita dedicação, com muita paciência. No começo ela é inóspita, até a gente se acostumar, aquele velho chavão que eu falo em quase todos os vídeos, né? A gente precisa se acostumar à obra, e esse período desse acostumamento seria então a parte que o tempo que eu levo para me envolver na obra, e aí daí para frente vai. Filmes. Existe um filme brasileiro deixa eu ver aqui, de 1989, que é dirigido por Rui Guerra, diretor que por si só já merece uma atenção, e que é baseado na obra Quarupi. O personagem principal é o padre, que era o Padre Nando, e que obviamente foi mantida a obra num teor com uma porcentagem bastante elevada em comparação com o original. Só para vocês terem uma ideia, o elenco é de peso, né? É o Taumaturgo Ferreira como Nando, a Fernanda Torres viveu Francisca, que era a grande paixão da vida dele, Cláudio Mamberti viveu Ramiro, que eu não falei muito, mas vocês vão ver na obra que ele tem um papel muito importante, Cláudia Raia viveu Sônia. A Sônia eu não falei, porque senão, para não se estender muito ao vídeo, mas a Sônia é uma mulher, uma russa, que foi com eles na expedição do Xingu e sumiu com um índio durante a expedição, e foi muito falada, foi muito procurada, mas ele não sabe exatamente o seu destino. E outros atores muito famosos participaram desse filme Quarupi. Bem, pessoal, era essa resenha que eu queria falar para vocês. Muito feliz em conseguir resumir um pouquinho. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas não tem outro jeito. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, divulguem o nosso canal, distribuam esse vídeo aos seus amigos e à sua rede social. Quem não se inscreveu, se inscreva nesse canal, dê esse famoso like, não se esqueçam, e ative um sininho de notificação para que vocês recebam as novidades do canal. Lembramos que toda sexta-feira a gente
a gente publica um vídeo que deve ser do interesse de vocês. Então, tchau, tchau, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.